Vocês sabiam que se nós magnetizarmos uma água, ela fica mais molhada? Não sabia? Então vem comigo que eu te conto. Eu sou o professor Aguiar e nós estamos no canal Causos Concretos. As moléculas de água possuem uma ligação covalente. O hidrogênio, positivamente carregado, atrai os elétrons negativamente carregados das águas vizinhas, das moléculas vizinhas. Essa força de atração é responsável pela estrutura ordenada da água, né? Então, com tanto polo positivo, polo negativo, não é difícil imaginar, se você chegar um ímã perto da água, essa ordenação, esse ordenamento vai se modificar, né? Existe no mercado para vender uma garrafa azul. Essa garrafa azul, ela magnetiza a água para nós bebermos. Segundo os fabricantes, beber uma água magnetizada é muito bom para a saúde, né? Segundo eles, né, eles combatem a acidez, né, equilibrando o pH do sangue, reduzem os radicais livres, aumentam a oxigenação. Isso, além de ser bom para a saúde, é bom para a pele, é bom para os cabelos, enfim, oferece uma série de vantagens. Não sei se esses argumentos são suficientes para você deixar de beber uma água normal, né, que é um costume que você tem desde que você nasceu. Eu, por exemplo, não me animo a beber uma água magnetizada. Mas como patologista, né, eu sei se a água é boa para o homem beber, é boa para o concreto. Então, o que acontece se nós usarmos um concreto com água magnetizada? Bom, primeiro nós temos que entender a importância da água no concreto, né? O concreto tem alguns parâmetros para dizer se o concreto é um concreto melhor que o outro, se ele é mais durável que o outro, né? Então, entre esses dois parâmetros, nós elencamos dois, que é a relação água-cimento e a resistência. A relação água-cimento é um número adimensional, obtido quando você divide a quantidade de água que você usa no metro cúbico pela quantidade de cimento naquele metro cúbico. Então, a quantidade de água dividida pela quantidade de cimento é essa relação água-cimento, né? A resistência é obtida como? Você molda um corpo de prova, depois dele endurecido com resistência, você leva a uma prensa para rompê-lo. Aí você tem a resistência em megapascal. Então, esses dois parâmetros são muito importantes, mas eles são inversamente proporcionais. Quanto mais eu aumentar a relação água-cimento, menor será a resistência. E ao contrário, quanto mais eu reduzo a relação água-cimento, aumento a resistência. Ok? Bom, vamos para um laboratório e vamos dosar um determinado concreto que tem uma determinada resistência e uma determinada relação água-cimento. Então, vamos moldar isso. E eu preciso saber a consistência desse concreto, que nós vamos chamar de padrão. Como é que eu sei a consistência do concreto? É um ensaio que nós chamamos de slump test. Eu vou pegar um cone de cabeça para baixo, vou preencher de concreto e vou compactar esse concreto até em cima. Depois eu vou virar o cone, subir o cone e medir o quanto que ele abateu em relação ao topo do cone. Esse abatimento é que vai nos dar a ideia da consistência. Por essa fotografia, dá para sentir que é uma boa consistência. Então esse passa a ser o nosso traço de referência feito com água normal. Mas e se eu fizer ele com água magnetizada? Água imantada, o que vai acontecer, né? Primeiro, nós temos que montar um aparato para magnetizar essa água. Eu tenho que botar as células de indução magnética, deixar umas 6 horas sendo magnetizada, né? Bom, o que vai acontecer com a água quando ela é magnetizada? Ela vai reduzir a tensão superficial da água.
todo líquido tem sua tensão superficial, medida até por um aparelho que chama-se tensiômetro, né? Então a água normal, ela tem a sua tensão superficial. Essa tensão superficial proporciona esse contato de uma molécula de água, né? Uma gota de água com o sólido. Quando eu magnetizo a água, né, eu reduzo a tensão superficial da água. Então aquela área de contato da água com o sólido, ela vai aumentar. E muito. Significa o quê? Que a água ficou mais molhada, ela ficou mais fluida, então a área de contato ela é maior. Então magnetizar uma água significa eu deixar a água mais molhada. Então vamos ver o que acontece com a consistência daquele traço padrão quando uso água magnetizada. Ele vai, vamos que derreter, ele vai como se amolecer. Não que eu coloquei mais água, não, é porque eu usei água imantada. Para eu deixar na consistência do padrão, o que eu tenho que fazer? Posso diminuir a água. Ao diminuir a água, para manter a mesma relação ao aquecimento do meu padrão, eu posso reduzir o cimento. Em suma, toda vez que você faz um concreto com água imantada, você permite reduzir a quantidade de cimento. E isso é muito importante, né? Isso é relevante. Tem muita gente pesquisando isso. Japão, Rússia, China e o Brasil também. Foi feito um estudo na Universidade Federal de Minas Gerais dos ganhos do concreto com água imantada. Esse estudo pegou vários traços, várias dosagens com águas normais e com águas imantadas. E esse estudo científico chegou à conclusão que a resistência, dependendo do traço, pode chegar a aumento de 18% de resistência, o que permite reduzir o cimento em até 14%, dependendo do traço. Apesar de estar cientificamente comprovado que a água imantada tem ganhos relevantes para o concreto, ainda é uma técnica nova, pouco divulgada, né? Mas já tem alguns casos bem interessantes no Brasil. Cito, por exemplo, a barragem de Belo Monte, foi feita com água imantada. Pelo tamanho da obra, você vê que não é qualquer obra, não. Uma obra muito grande, né? Mas precisa de mais utilização. Então, se os argumentos, você beber uma água imantada, não são assim tão sedutores, os argumentos para você usar água imantada já são bem mais robustos, porque mexe no bolso, né? Então, fica aí essa técnica, né, para ser melhor divulgada e usada. Muito obrigado, até o próximo caso.